Alguma vez passou pela cabeça até onde um hacker pode realmente ir para controlar um sistema? A resposta, olha, vai muito além dos aplicativos que a gente usa todo dia. Hoje, a gente vai descer fundo na toca do coelho da cibersegurança e explorar como os ataques evoluem, camada por camada, até chegar no núcleo mais profundo do hardware. Para a gente começar, vamos usar essa citação como guia. Ela lembra a gente de uma coisa fundamental. Hackear, na essência, não é sobre destruir. É sobre entender um sistema mas tão profundamente, que dá para fazer ele se comportar de um jeito que nem os criadores imaginaram. E é essa busca por soluções contra-intuitivas que a gente vai seguir hoje. Essa é a grande questão. Como esse funil aqui sugere, a gente vai descer camada por camada. Vamos começar lá no software que a gente vê e até o hardware que a gente nem lembra que existe. E a cada passo a gente vai descobrir como as vulnerabilidades ficam mais poderosas e, claro, muito mais difíceis de detectar. Nossa jornada começa no lugar mais familiar para todo mundo, a camada de aplicação. Pensa aí no seu navegador, no editor de texto, em qualquer programa. É aqui, no código que faz tudo isso funcionar, que nascem muitas das vulnerabilidades mais conhecidas. A vulnerabilidade clássica daqui é o famoso buffer overflow. A melhor analogia é pensar num copo d'água. O copo é o buffer, ou seja, uma área de memória com um tamanho fixo. Se você colocar água demais, o que acontece? Ela transborda e molha tudo que está do lado. Num programa, essa água são os dados, e o que está ao lado são outras partes supercríticas da memória que controlam o que o programa faz. Tá, mas como é que o invasor transforma esse copo transbordando em controle total? Vamos seguir os passos. Primeiro e segundo passos. Um programa define um espaço para, digamos, uma senha de 16 caracteres. Mas o invasor manda 30. Terceiro passo. Os caracteres que sobram transbordam. E aqui que está o pulo do gato. No passo 4, ele sobrescreve uma coisa chamada endereço de retorno. Pensa nisso como se fosse a instrução de para onde ir agora do programa. O invasor troca as instruções legítimas pelo endereço do próprio código malicioso dele. O resultado, no passo 5, é que em vez de continuar normal, o programa é enganado e executa o código do invasor. E o ponto crucial é este. O programa não só trava, ele é sequestrado. Ao sobrescrever aquele endereço de retorno, o invasor desvia o fluxo de execução para onde ele quiser. É um controle completo, com todas as permissões que o programa original tinha. Agora vamos descer uma camada. Saímos da aplicação e vamos para o próprio sistema operacional. Aqui, o objetivo do invasor muda. Não é mais um ataque único. Agora a ideia é ter persistência e agir na surdina. Eles não querem trazer as próprias ferramentas barulhentas. Eles querem, como se diz, viver da terra. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O malware tradicional é como um ladrão que arromba a porta com um pé de cabra. Faz barulho, deixa evidência. Já as técnicas de living off the land são como um ladrão que já tem a chave da casa. Ele usa as ferramentas do próprio sistema, PowerShell, agendador de tarefas, comandos de rede, para fazer o que quer. Para o software de segurança, tudo parece só uma atividade normal de um administrador. E como eles fazem isso? Bom, usando as próprias ferramentas do sistema contra ele. Eles podem adicionar uma entrada no registro para que o código deles execute toda vez que o sistema inicia, ou criar uma tarefa agendada para se conectar de volta ao servidor deles toda noite. Do ponto de vista de um antivírus, isso parece só um administrador fazendo o seu trabalho. É por isso que é tão difícil de pegar. A descida continua. Agora a gente chega no coração do sistema operacional, o kernel. Esse é um núcleo que gerencia absolutamente tudo. Se o invasor consegue comprometer essa camada, ele não está mais só se escondendo. Ele pode se tornar um verdadeiro fantasma no sistema. E a ferramenta para isso é o tal do rootkit. Pensa nele não como a arma, mas como a capa da invisibilidade. O único propósito de um rootkit é mentir. Ele se esconde e esconde outras atividades maliciosas, subvertendo as funções mais básicas do sistema operacional para criar uma realidade falsa. Olha, num sistema normal, quando se pede para ver uma lista de arquivos, o aplicativo manda uma solicitação para o kernel. O kernel, que é o guardião de confiança de tudo, vai lá no sistema de arquivos e retorna uma lista honesta e completa. Simples, direto. Mas com o rootkit na jogada, a história muda. O rootkit se coloca como um intermediário, como a gente vê aqui. Quando o aplicativo pede para listar arquivos, o rootkit intercepta o pedido. Ele pega a lista real do sistema, mas, antes de devolver, ele edita essa lista, removendo qualquer vestígio de si mesmo. Para o usuário e para qualquer antivírus, os arquivos maliciosos são literalmente invisíveis. E finalmente chegamos na camada mais profunda de todas, o firmware. Isso não é um software que se instala, ele está gravado nos chips da máquina.
é o primeiríssimo código a ser executado quando se aperta o botão de ligar, antes mesmo do sistema operacional acordar. Pensa no processo de boot como uma corrente de confiança. Passo 1, o firmware, o EFI, que é o sucessor do BIOS antigo, acorda todo o hardware. Passo 2, ele lê o Master Boot Record, o MBR, que é a primeira partezinha do disco rígido. Passo 3, o MBR carrega o bootloader, que no passo 4, finalmente carrega o kernel do sistema operacional. Cada elo dessa corrente confia cegamente no anterior. Isso nos leva à pergunta mais assustadora de todas. E se um invasor conseguisse quebrar o primeiro elo dessa corrente? E se o malware pudesse rodar bem aqui, no passo 1, antes do seu antivírus, do seu firewall, antes de qualquer defesa sequer ser carregada na memória? Isso, meus amigos, é um bootkit. Ao infectar o firmware ou registro de inicialização, ele ganha controle antes de tudo. Isso significa que ele consegue passar por cima de defesas modernas como o ALAM, que significa Early Launch Anti-Malware, um software projetado exatamente para carregar o mais cedo possível. O bootkit simplesmente acorda primeiro e pode desativar as defesas antes mesmo que elas saibam que o sistema ligou. Então, o que a gente viu aqui foi uma escalada. Uma descida pelas camadas de abstração, onde a cada passo os ataques se tornam mais fundamentais e muito mais difíceis de detectar. E este slide resume perfeitamente essa corrida armamentista. Na camada de aplicação, para lutar contra o buffer overflow, foram criadas defesas como DEP e ASL, que basicamente embaralham a memória para que os invasores não saibam onde injetar o código. Em resposta, os invasores foram para o kernel com os rootkits. A defesa, assinatura de drivers, para garantir que só código confiável rode no coração do sistema. Aí, os invasores foram ainda mais fundo, para o firmware, com os bootkits. A resposta, tecnologias como o Secure Boot, que verifica se cada componente de inicialização é legítimo antes de rodar. É um ciclo. A cada ataque, uma nova defesa. A cada defesa, um novo alvo. Isso nos deixa com a pergunta final. Agora que estamos protegendo até o firmware com o Secure Boot, onde será o próximo campo de batalha? Será que vão ser vulnerabilidades no próprio silício do processador? Ataques na cadeia de suprimentos antes mesmo do computador ser montado? Uma coisa é certa: a descida pela toca do coelho ainda não terminou.